muita alegria que eu saúdo os meus irmãos e irmãs do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui gravando essa abordagem agora do primeiro trimestre de 2019. Quem diria, já estamos findando aqui no ano, findando este ano de 2018, debaixo da misericórdia de Deus, e vamos iniciar mais um ano letivo. E para nossa alegria, eu até queria, antes de eu falar aqui sobre a revista, eu queria que os irmãos dessem uma saudação, e hoje nós temos um estreante aqui nessa nossa abordagem. Com muita alegria nós recebemos nosso irmão, pastor Josué. Por favor, saúde os nossos irmãos e irmãs do portal Escola Dominical. Eu quero nesta manhã maravilhosa cumprimentar todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, do assunto específico desta data, e eu fico muito agradecido de poder falar para os irmãos e aprender aqui com os meus companheiros também. Então Deus que abençoe a todos no nome de Jesus. Seja bem-vindo, pastor. Eu creio que essa seja a primeira de muitas outras que virão até Jesus voltar. Pastor José Serafim, seja bem-vindo. Obrigado, irmão Humberto, pastor Humberto. A paz do Senhor para os nossos amados irmãos. Com gratidão a Deus, estamos aqui hoje para fazer a abordagem do primeiro trimestre do ano de 2019. Graças a Deus que Deus nos deu oportunidade para estudar a sua palavra. E é difícil classificar qual trimestre é o mais importante, não é? Porque todos eles se revestem de tanta importância que é difícil nós podermos classificá-los. Mas nós iremos estudar sobre batalha espiritual, aquilo que nós enfrentamos diariamente. E a palavra de Deus nos ensina as estratégias de Deus para vencer os nossos inimigos, porque a batalha continua até o último passo. Só quando formos glorificados, então a batalha cessará. Seja bem-vindo, pastor, muita alegria. Evangelista, doutor Caramuru, seja bem-vindo. Amém. Eu queria cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor, dizer da nossa alegria de estarmos iniciando mais um ano letivo da Escola Bíblica Dominical, ano de 2019, que Deus possa nos abençoar durante todo este ano, e já começamos o ano falando de um tema muito importante, que é a batalha espiritual. Como fora dito, nosso tema deste primeiro trimestre de 2019 será batalha espiritual. O povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. E como já é característico da nossa abordagem, o nosso estreante ele vai ser o primeiro a nos responder. Pastor Josué, nós vemos um tempo de até mesmo uma secularização da vida do cristão, e falar sobre batalha espiritual para alguns pode ser até: o que é batalha espiritual? Existe isso? Existe esse mundo espiritual? Queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, né? E se ele existe, como que se dá, como que se desenha essa batalha espiritual? Pois não, irmão Humberto. É interessante nós sabermos que neste mundo nós nos deparamos e passamos por uma batalha espiritual. É espiritual mesmo. Inclusive nós temos aqui uma primeira pergunta da seguinte forma: o que é batalha espiritual? Ela existe? Se existe, em que parâmetros? Eu quero dizer para os irmãos que batalha espiritual é uma guerra invisível, travada no domínio espiritual, mas alimentada no domínio visível, físico. Ela existe, é uma guerra de proporções universais.
A expressão batalha espiritual você não vai encontrar na Bíblia. É um termo teológico, prático, né? Para descrever o conflito da vida cristã. A batalha espiritual que estamos enfrentando é uma luta épica contra Satanás e seus anjos. O apóstolo Paulo nos adverte a revestirmos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A intensidade e o escopo desta luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades e contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso está registrado lá na carta do apóstolo São Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, no capítulo 6, do versículos 10 a 20. A batalha espiritual, de fato, começa quando a pessoa se torna cristã. Todo crente está no meio de uma guerra invisível. Ela está sendo travada, essa guerra, diariamente, onde nós vivemos, em nossos lares, nos nossos escritórios, nos nossos casamentos, na igreja e no íntimo do nosso coração. É só lembrarmos que a partir do momento que nós nos rendemos ao Senhor Jesus, começa uma batalha espiritual intensa. Essa batalha, irmãos, começou lá no céu, quando Satanás se rebelou contra o Senhor nosso Deus. Ele começou ali já uma batalha, e ela persiste até hoje. É uma batalha espiritual, não contra a carne nem contra o sangue, mas é no espírito, mas ela se manifesta de uma forma física, de formas que nós temos que estar com todo cuidado, com toda vigilância e oração, para vencermos esta batalha espiritual do dia a dia. Interessante que eu estava aqui vendo até uns comentários iniciais do próprio comentarista da revista, né? E ele cita justamente a polarização às vezes que ocorre, né? Às vezes se extrema vendo tudo somente pelo lado espiritual, mas como também às vezes se deixa de lado a batalha espiritual e coloca tudo somente como lado natural, lado secular das coisas. Esse semestre vai ser muito importante para a gente buscar esse ponto de equilíbrio, não é? Eu me lembro. Vocês lembram daquele padre Quevedo, né? Que dizia: não existe, não existe. Tem muito crente que está assim agora. Não existe. Não existe. Pastor Serafim? Nós vimos um comentário muito bem feito pelo nosso irmão Josué, mostrando que a Bíblia nos fala que a luta não é contra a carne e sangue, mas o irmão especificou que às vezes ele se manifesta fisicamente. Nós vimos as ações dos demônios claramente atuando em toda a sociedade. Nós temos hoje uma grande parte da nossa juventude não cristã dominada pelas drogas, dominada pelos vícios hediondos. As nossas autoridades tentaram fazer alguma coisa para minimizar, não excluir, mas pelo menos minimizar, mas todo esforço tem sido em vão, inútil, porque o problema aí não é de caráter físico, mas é de caráter espiritual. Quando um drogado, um bêbado, um viciado reconhece isso e abre seu coração para Jesus, ele não precisa ficar internado, ele não precisa de medicamento, milagrosamente ele fica liberto, porque os demônios que o induzem a isso são expulsos. Então essa batalha é cruel, é pesada, ela está presente no mundo espiritual, no mundo físico, está presente em todas as áreas da humanidade. E como já dissemos, ela só quitará quando o seu chefe for preso no abismo. Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3. Mas como é
ser preso, mas depois ele vai ser lançado eternamente no lago de fogo e enxofre. De lá nunca mais ele sairá. Aí sim, a vitória alcançada e o fim da batalha espiritual. Amém, pastor. E pastor, para a gente iniciar esse estudo, pastor Zé Serafim, vamos começar pelos anjos. Amém. Fala um pouquinho para a gente, o que a Bíblia fala sobre os anjos? O que a Bíblia fala sobre anjos? Eu fiz um apanhado, aprendi, né? Aprendi. Eu fiz um apanhado, mas não consegui pegar nem sequer a metade de tudo que a Bíblia fala, porque o assunto é profundo. Eu tenho aqui os textos bíblicos, não vamos ler, porque o tempo não vai permitir. Mas eu vou citar os textos e os nossos irmãos podem anotá-los aí, depois se quiser se aprofundar mais no assunto. Primeiro detalhe, anjos não são divinos, anjos são seres celestiais. Eles foram criados, portanto não são eternos. Então nós vamos encontrar no Salmo 148, versículos 1 a 6, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 22. São imortais, não eternos. Eles são espíritos. Hebreus capítulo 1, verso 14. Deixa eu explicar rapidamente por que são imortais e não eternos. A eternidade é um atributo exclusivamente de Deus. Eterno quer dizer aquele que não teve princípio e não terá fim. Só Deus. Então, os anjos, assim como o ser humano, nosso espírito e alma, também não são eternos, porque fomos criados. Somente alcançamos a imortalidade, não própria, mas dada. Porque Paulo disse lá em 1 Timóteo que só Deus possui a imortalidade. Então ele tem a imortalidade própria, nós temos a imortalidade cedente. Isso é, Deus nos cedeu a bênção da imortalidade. Então, portanto, os anjos não são eternos. São superiores aos homens. Hebreus capítulo 8, versículos 8 e 9. Não aceitam a adoração. Apocalipse capítulo 22, versos 8 e 9. Os anjos não são oniscientes. Aqui eu estou passando um assunto interessante, porque muitos crentes leem 1 Pedro capítulo 1, versos 10 a 12, onde está escrito que os anjos desejaram prescrustar o Evangelho. Alguns falam, os anjos queriam pregar o Evangelho. Não, nunca eles tentaram pregar o Evangelho. O que eles querem é entender o Evangelho, que eles não entendem até hoje. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é um mistério oculto que foi agora revelado aos homens, não aos anjos. Não é tão complicado saber por que os anjos não entendem o Evangelho. Por quê? Os anjos que caíram e pecaram, para eles não tem oportunidade de arrependimento. Eles não podem ser restaurados. O Evangelho traz uma restauração aos homens que pecaram. E isso os anjos não conseguem entender. Esta graça revelada no Evangelho aos seres humanos. Mas também não vou me aprofundar no assunto hoje, porque o tempo não vai dar. Mas fica um texto aí, irmãos podem verificar lá em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 10 e 12, onde ele atesta que os anjos tentaram prescrustar ou entender o Evangelho. Os anjos obedecem uma hierarquia. Existem os anjos, assim como um exército, os anjos soldados. Existem os serafins. Isso aqui. Meu xará. Serafim quer dizer ardente.
Está lá Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3. Existem os querubins. Deus está entronizado entre os querubins. Êxodo capítulo 25, verso 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Fala dos querubins. E arcanjo, a Bíblia só mostra um arcanjo, o arcanjo Miguel. Parece que é o comandante das hostes celestiais. Vamos encontrá-lo em Daniel capítulo 12, versos 1. E no Epístola de Judas, versículo 9. Judas é um capítulo só. Então, Judas, versículo 9. E também no livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versos 1 e 2. E depois a Bíblia nos fala de anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra Deus. Então, esses anjos caídos que nós conhecemos como demônios, aqueles que seguiram Satanás, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Vamos encontrar Mateus 25, verso 41, onde Jesus falou que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 4. E Judas, versículo 6, onde aqueles anjos caídos estão, aqueles piores, aqueles mais terríveis, estão aprisionados. Eles sairão desse abismo para atormentar os homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus, no período da grande tribulação. Apocalipse capítulo 9. Eles têm um rei chamado em hebraico Abaddon e em grego Apolion, que significa, ambas expressões significa destruidor. E eles sairão com a fúria para causar dano, prejuízo, e período que a morte ficará presa por 5 meses. E esses demônios, parecidos com gafanhotos, têm ordem para não mexer na erva verde, mas somente atacar os homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus, porque haverá um grupo de homens assinalados por Deus e que não receberam o sinal da besta. A esses demônios não terão acesso, mas todos aqueles que foram assinalados pela besta e que não têm nas suas testas o sinal de Deus serão alvo desses demônios que por 5 meses atormentarão os homens. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus e os guarda. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eles são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, amados irmãos, é bom que nós tenham bastante consciência de que o anjo do Senhor é a segurança do cristão. Ele tem de Deus uma ordem de estar ao nosso redor. E eu quero aproveitar e dizer que na hora que nós estamos diante de um perigo iminente, digamos um assalto, ou qualquer outra situação que nos coloque a vida em risco, a nossa segurança em risco, às vezes uma segurança humana, nada pode fazer, mas tem ao nosso lado um anjo do Senhor. E esse anjo nos dá proteção, pois ele está cumprindo uma ordem de Deus. O anjo não aceita adoração. Adoração é exclusivamente a Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 9, quando João diz, adorar o anjo, que ele mostrava aquelas revelações lindas, onde disse, não faça isso, eu sou teu conservo, daqueles que, de Deus, adore a Deus. Então o anjo não aceita a adoração. E gostaria de aproveitar e lembrar
que nós temos visto em nossas igrejas, às vezes, no nosso culto, algum desses pregadores paulinos. Tem um anjo aí, tem um anjo lá direito, um anjo lá esquerdo. Fizeram até hino, né? O anjo não sei o quê. Irmãos, o mais importante é Jesus estar conosco. Jesus prometeu: se tiver 2 ou 3 congregados em meu nome, eu estou no meio deles. Se alguém falar, Jesus está aqui, mas ele fica calado. Mas lá tem um anjo aí, aquele que vem com a boca fechada, o anjo não vai passar, não vai abençoar. Quem abençoa nós é Deus. O anjo não vem aqui dar presente ou dar bênção. Ele está cumprindo uma ordem de Deus. E ele não vai ver quem fala glória, quem não fala. Então, existe muita heresia nessa área. Vamos adorar a Deus e glorificá-lo por isso. Bastante importante, pastor, essa prévia que o senhor nos deu, um ensino muito rico, não é? Muito rico. Acho que até uma aula de escola dominical vai ser difícil englobar todo esse assunto, mas bastante importante para a vida espiritual do cristão, né? Mas o mundo espiritual não é composto só de anjos. Existem também Satanás e os seus demônios. Queria que o nosso irmão, o evangelista Carabu, falasse um pouquinho sobre o que a Bíblia nos ensina sobre eles. Estava tão bom falando de anjo, né? Mas não é só anjo que tem mesmo. Irmãos, quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia diz em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando fala céus, aí não está falando do espaço sideral. Na verdade, está falando do mundo espiritual. A terra, aí fala do universo físico. Mas primeiro foram criados os céus. Lá no livro de Jó, é dito que quando Deus fundava a terra, já existiam os anjos, porque eles alegremente cantavam e rejubilavam. Então, Deus primeiro criou o mundo espiritual, os anjos. E tudo o que Deus faz é bom. Os anjos foram criados bons, foram criados perfeitos, inclusive o diabo. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28, diz que ele era perfeito, até que se achou iniquidade nele. Então, quando Deus criou os anjos e o número dos anjos, a Bíblia diz que são milhares de milhares e milhões de milhões. Eles foram criados, todos eram bons, mas Deus criou os anjos com livre-arbítrio. Assim como criou os homens depois com livre-arbítrio, Ele também criou os anjos com livre-arbítrio. E eles poderiam escolher entre servir a Deus ou não. Só que com uma diferença com relação ao homem. Os anjos só foram criados na dimensão da eternidade. Eles não são eternos, mas eles foram criados na dimensão de não há tempo. Então eles só poderiam uma vez fazer a sua opção. Era a única opção. E lamentavelmente, o diabo, que era um querubim ungido, era um querubim, como disse o pastor José Serafim, era um ser celestial de primeira categoria, que os querubins assistem diante do trono de Deus. Eles estavam ali e, além de tudo, a Bíblia diz que ele era um querubim ungido, ou seja, separado para um trabalho especial. E é nessa separação, desse trabalho especial, a Bíblia diz que ele era muito formoso, resplandecente, mas ele se corrompeu por causa da sua formosura e por causa do seu resplendor. Ele quis ser superior a Deus. Ele quis ser maior do que Deus. É o que está lá no capítulo 14 de Isaías. E se rebelou contra Deus. E ao se rebelar contra Deus, ele se rebelou. Ele levou após si 1/3 dos anjos. Como que eu sei que é 1/3 dos anjos? Por causa de Apocalipse 12. Apocalipse 12 diz que o dragão levou após si 1/3 dos anjos. E por levar após si 1/3 dos anjos, esses anjos e o diabo pecaram. Lá em Judas está escrito que os anjos que pecaram. Então aí se criou o mundo espiritual maligno. Então nós temos o diabo e os seus anjos. Eles que eram bons, pecaram e passaram a ser maus. E são maus para sempre, porque não há possibilidade deles se arrependerem, porque eles estão na dimensão da eternidade. Assim como o ser humano,
A gente pode se arrepender enquanto está vivo aqui na terra. Se eu morrer em pecado, então Ezequiel 18. Na eternidade não tem como voltar atrás, não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem nada disso. Então eles já estão lá na eternidade, então eles não têm chance. Então aí que surgiram os demônios do diabo. Eles são maus, o diabo é o pai da mentira, o seu interior é de violência, ele que era formoso agora é horripilante, tanto que a Bíblia diz que ele é dragão, serpente, tudo gente feia, tudo coisa feia. Antes ele era formoso, resplendoroso, agora ele se traveste em anjo de luz, mas ele não é, ele é tenebroso e assim também os demônios. Ele é homicida desde o princípio, ele vem para matar, roubar e destruir. Esses são os demônios. Irmãos, o Dr. Carabono deu uma bela explicação sobre esses anjos maus. E eu já vi uma discussão na nossa escola dominical aqui no Belém, e eu sei que muitos crentes têm essa dúvida: o anjo atual pode pecar ou não? Porque se Satanás pecou e com ele milhões de anjos pecaram, os anjos atuais podem pecar? Na minha visão, eles podem sim, eles continuam tendo liberdade. Mas por que não pecam? Entre o anjo e o homem é uma diferença muito grande. Nos anjos não está incutido neles o vírus do pecado. A natureza deles não é pecaminosa. Então a razão pela qual dificilmente, ou creio que até é impossível agora o anjo pecar, porque já viram o exemplo de Satanás e seus anjos, e jamais cometerão a mesma loucura. E não está embutido neles, como está em nós, a natureza pecaminosa. Então, os anjos não irão mais pecar. Creio que essa discussão não deve ser tão difícil assim de nós entendermos. E, pastor Serafim, a minha mãe não vigiou muito quando era criança, e ela deixou eu assistir uns filmes feios aí na minha juventude, né? Às vezes até imagens que a gente esquece até hoje, né? Aqueles filmes mostrando possessões demoníacas e assim por diante. Lembrando, abrindo um parênteses, não é bom que as crianças contemplem a aparência do mal. Então, tome muito cuidado com o que o seu filho anda assistindo, jogando, assim por diante. E eu queria perguntar para o senhor, pastor Serafim, o que verdadeiramente é possessão demoníaca? E quais são as outras formas de atuação do maligno sobre os seres humanos? O que é possessão demoníaca? O que nós entendemos pela palavra possessão é quando alguém toma posse de alguma coisa, ele passa a ter domínio sobre aquilo que ele tomou posse. O que é possessão demoníaca? É quando Satanás se apossa de uma pessoa. Como Satanás pode se apossar de uma pessoa? Quando essa pessoa dá a ele lugar. Por isso a palavra de Deus recomenda: não dê lugar ao diabo. Está lá em Efésios capítulo 4. Não dê lugar ao diabo, porque se der lugar ele não perde tempo. Por onde Satanás entra na vida de uma pessoa? Ele entra pela mente. Ele começa a trabalhar na mente da pessoa, a pessoa vai aceitando suas mensagens, até ficar possuído ou dominado completamente por um espírito maligno. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, dos versos 43 ao 45, Jesus falou sobre uma estratégia do diabo. Quando Satanás é expulso da vida de uma pessoa, Jesus falou que ele anda em lugares áridos, procurando um lugar onde ter repouso. Não achando, ele volta para a casa de onde saiu. Se encontrar a casa vazia e adornada, ele convida mais 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa torna-se 7 vezes pior do que no princípio. O que nós entendemos disso?
que existem milhões e milhões de demônios vagando nesse espaço, sem ter um lugar para repouso. E eles querem se abrigar no corpo de uma pessoa. E eles são maus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 13,16, mas o diabo odeia o mundo de tal maneira. Tudo que Deus criou, o diabo odeia. Então ele odeia o ser humano. E quando alguém tem a desgraça de cair nas suas mãos, está realmente desgraçado. Me permita, irmão, uma experiência que eu tive com um colega de trabalho. Um colega de trabalho chegou no escritório na segunda-feira, todo cheio de hematoma, todo machucado. E eu vi aqui e falei, mas o que aconteceu? Você se envolveu em algum atrito? O que houve? Ou não, é que eu sou cavalo, né? E o meu guia me bateu, me machucou. Você é cavalo? Perguntei assim, eu sou. Foi que ignorância, que estupidez. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Jesus nos chama de amigo, vós sereis meus amigos, se fizeram o que eu vos mando. E o diabo, para humilhar o homem, chama ele de cavalo. E o homem é tão imbecil que aceita. Eu não sei, depois que. Mas é isso, a gente diz, eu sou cavalo, o espírito não sei o quê. Jesus nos fez semelhantes a Deus, para sermos libertos, e não escravos, não cavalo, mas semelhantes de Deus. E quando o Espírito Santo entra em nós, ele nos eleva, ele aumenta o nosso brilho, o nosso valor, e não nos diminui. E existe aqui uma coisa interessante, que quando o diabo se aposta de uma pessoa, ele torna-se um possesso. E quando há uma manifestação demoníaca, a pessoa que foi usada nessa manifestação, quando passa aquele transe, ele não sabe o que aconteceu, ele também não age com raciocínio, ele é dominado por uma força superior. É diferente de um crente quando ele atua pelo Espírito Santo, ou quando ele é usado como profecia, ou numa revelação, ou até no arrebatamento espiritual. Deus não rouba a sua capacidade mental, ele está plenamente consciente, sabe o que está acontecendo, e depois que passa esses momentos, ele tem plena convicção do que aconteceu. Por isso que o apóstolo Paulo ensina que o Espírito está sujeito a um profeta. O Espírito Santo me dá uma mensagem, ele me dá o direito de transmitir ou não. Se eu transmitir, amém, sou usado por ele, sei perfeitamente o que estou falando. Se eu quiser reter, ele respeita a minha decisão, porque Deus tem respeito pelas suas criaturas. E nós temos na Bíblia alguns exemplos, não vamos dar todos, porque é impossível, mas lá do jovem Gadareno, quando Jesus atravessou o mar da Galileia, foi para Gadara, e assim que desembarcou, veio correndo endemoniado, o demônio gritando, daqui vieste, nos atormentantes do tempo, porque Jesus dizia, sai dele. E aquele homem apavorava o lugar. Deus disse que ele era preso com grilhões e ele quebrava os grilhões, vivia nu. Daí me vai lembrar que o nudismo é inspiração diabólica, viu? Tem gente andando pelado na rua aí. Mesmo se for gospel? Pior ainda. Está cheio de gente andando por seminu na rua. Então isso daí é inspiração diabólica, porque Deus nos quer ver de forma decente, não exibir o nosso corpo como uma forma de tentação. E aquele endemoniado andava nu, e os lugares que ele estava eram nos sepulcros, entre os mortos, fazendo a mesma natureza de Satanás mesmo. Mas quando Jesus mandava que ele saísse do homem, pela primeira vez e única vez na Bíblia, que Jesus perguntou, qual é o teu nome? Não é que Jesus estava interessado em saber o nome dele. Jesus usou isso para mostrar o nível da possessão daquele homem.
E eles usaram uma linguagem militar da época. Disseram: nós somos uma legião, porque a legião compreendia 6.000 soldados do exército romano, para dar a entender que o homem estava completamente possuído pelos demônios. E interessante, demônios orando, fizeram uma oração: se nos expulsas, não nos mande para o abismo. Satanás tem medo do abismo, e é para lá que você vai. Lá vai ficar, não é muito tempo, é só 1000 anos. E lá não tem os equipamentos para dar as corpos, né? Então não tem jeito, vai ficar lá mesmo durante 1000 anos. Lucas 8,31. Eles pediram: se nos expulsa, não nos mande para o abismo. E é lá que eles vão, é lá que eles irão. E eles saíram do homem e entraram nos porcos. Tinha 2.000 porcos, quase 2.000 porcos. E todos os porcos ficaram possessos de demônios, se precipitaram no mar e morreram afogados. Então mostra o nível de possessão daquele pobre homem. E quando vieram procurar, encontraram ele vestido, o primeiro sinal da sua libertação, sentado, quem se sente está em paz, sentado onde? Nos pés de Jesus. Depois que um demoniado liberta os demônios, ele quer estar perto de Jesus. Ao lado dos demônios, a tribulação, a angústia, a tristeza, a miséria, o desespero. Nos pés de Jesus, a paz, a alegria, a descanso para a alma, a segurança. E lá estava o endemoniado. Quando os munícipes daquele lugar viram o que aconteceu, pediram para Jesus: vai embora daqui, deixa a gente aqui. Acharam que Jesus deu prejuízo. Eles deram mais valor aos porcos do que ao homem endemoniado. E quando Jesus entrava no barco, ele pedia: me deixe te seguir. Jesus falou: não, vai contar o que Deus te fez. E ele contou lá em Gádara e em Decápolis, nas 10 cidades vizinhas, ele foi dando testemunho de Jesus. Então já foi um novo convertido missionário. Ele talvez não soubesse falar muito sobre Jesus, mas quer dizer o seguinte: eu tinha uma possessão demoníaca, ninguém me dominava, mas aqui veio um homem chamado Jesus. E de longe ele dizia: sai dele, demônios. E eu fiquei liberto. Não sei muito sobre ele, mas o que eu sei é uma coisa: ele é mais poderoso que os demônios. E ele liberta os endemoniados. E me permite outro detalhe: existe possessão demoníaca e existe também opressão. Muitas vezes a pessoa é apenas oprimido, mas não é possesso. O que é opressão? Satanás pode oprimir uma pessoa mentalmente, oprimir por uma enfermidade. Temos o caso de uma mulher, está lá em Lucas, né? Capítulo 13, daquela mulher que estava andando curvada, e Jesus disse que Satanás havia aprendido fazendo 18 anos. Ela não era possessa, aquela mulher, era apenas oprimida. Tem muita gente oprimida por espíritos imundos. E Jesus fez um convite: vinde a mim quem está cansado e oprimido, e eu vos libertarei. Amém. E além também tem a tentação, né? Ah, sim. Tem a tentação. Tem a tentação, que aí sim o crente é alvo da tentação, né? Porque tem esse problema que o crente nem é oprimido, nem é possesso. Não existe crente possesso. E crente oprimido também não. Se ficou possesso é porque não era crente. Se ficou oprimido é porque não é crente. Né? Agora, tentados todos nós somos, né? Então, essa é só para falar da tentação. Obrigado. Nós vimos até agora qual é o objetivo do maligno, não é? Sobre a tentação. Ah, sim, daqui a pouquinho nós vamos chamar o nosso pastor Josué, falar um pouquinho mais sobre a tentação. Mas nós vimos quais são os intentos do maligno em relação ao homem, né? Em relação à humanidade, seus demônios, assim por diante. Mas, pastor, evangelista Caramu, como resistir ao diabo? Nós temos que resistir ao diabo. O Tiago diz: sujeitai-vos a Deus
resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para resistir ao diabo, nós temos que nos submeter a Deus. Esse é o segredo, né? E para submeter a Deus, eu tenho o quê? Que negar a mim mesmo, em primeiro lugar. Porque Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então eu tenho que, em primeiro lugar, negar a mim mesmo, deixar de lado a minha vontade, as minhas imaginações, os meus pensamentos, os meus sentimentos, e estar disposto a dar a minha vida, entregar a minha vida a Cristo e fazer a vontade dele. Esse é o primeiro passo para você poder resistir ao diabo. Porque o pastor José Serafim já falou, nós somos inferiores ao diabo. Salmo 8,5. O homem foi feito pouco menor do que os anjos. Ah, se o diabo caiu, mas ele é anjo caído. Anjo é mais do que homem. Então nós somos inferiores ao diabo. E se você for lutar com o diabo, você vai perder. Se eu for lutar contra o diabo, eu vou perder, porque eu sou inferior a ele. E Jesus um dia disse que quando um rei vai guerrear contra outro e pensar que o outro rei é mais poderoso, ele não vai à guerra. Ele manda embaixadores para firmar a paz, para não perder a guerra. Só que não tem paz com o diabo. Não existe paz com o diabo. Então, você tem que ir para a guerra. Então, para você ir para a guerra, você tem que estar em Cristo. E para estar em Cristo, você tem que sujeitar a Deus. Tem um capítulo, acho que é o capítulo 8, 7 ou 8 de Esdras. A Bíblia diz que ele primeiro orou e jejuou antes de iniciar a viagem a Jerusalém. É o capítulo 8. Ele diz assim, 8:23, nós pois jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. E no versículo 31 ele diz: e partimos do rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Então, aqui foi físico, né? Foi físico, mas isso aqui é uma figura do que acontece conosco. Na nossa caminhada para Jerusalém, nós temos que estar debaixo da mão de Deus. Nós temos que nos entregar ao Senhor, nos sujeitar a Deus. Aí nós vamos poder resistir ao diabo. E Jesus foi lá, né? Ele prometeu, ele disse assim: aqueles que meu Pai me der e que estão na minha mão, ninguém arrebatará da minha mão. Então nós temos essa certeza. Eu preciso resistir ao diabo, mas para resistir ao diabo eu tenho que me sujeitar a Deus. A próxima uma questão aí, nós vamos falar também sobre essa falsa teologia da batalha espiritual, porque ela ensina um monte de coisa, mas o que a Bíblia diz ela não ensina. Eu tenho que me sujeitar a Deus. Se submeta a Deus, obedeça a Deus, faça a vontade de Deus, que você vai resistir ao diabo. E a Bíblia diz: e ele fugirá de vós. Amém, pastor. Muito importante. E em complemento desse assunto, pastor Josué, após o irmão Caramano nos dar a receita de como resistir ao diabo, precisamos entender um pouquinho sobre essa terceira forma de atuação do maligno que envolve os cristãos, que é a tentação. Fala um pouquinho o que é a tentação, quais os seus passos? Sim, sobre a tentação, nós temos um questionamento que é o seguinte: o que é tentação? Quais são os seus passos? E eu vou dizer que a tentação é uma espécie de convite para pecar. Ela cria o desejo de pecar, a tentação. A tentação vem do diabo. Fique certo que a tentação vem do diabo. Vem de outras pessoas também, e vem de dentro de nós mesmos. Mas ela nunca vem de Deus. Deus nunca tenta ninguém. Alguns irmãos fazem confusão
sobre tentação e provação. É diferente. A provação, ela serve para edificar a nossa fé. É uma prova que nós recebemos, como Abraão foi provado na sua fé. E quando ele ofereceu o seu filho Isaque ali no Monte Moriá, ele foi provar a sua fé, foi provado, e ele foi aprovado. Diferente da tentação. Cada um, olha os passos da tentação. Cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, ou seja, pela sua própria vontade e desejo. Isso está registrado lá no livro de Tiago 1:14. Então, como nós falamos, nós temos que diferenciar provação de tentação. Repetindo, a provação é uma dificuldade que se põe a nossa fé à prova. E como já mencionamos, a tentação é um convite para pecar. Enquanto a provação se pode tornar uma coisa boa, se não desistirmos de Deus, a tentação é uma coisa ruim que vem para nos destruir. Tiago 1:12 fala a respeito disso. Então nós temos que ter esse discernimento sobre tentação e provação. Nós temos que ter cuidado. E tem algumas fases da tentação, como nós já mencionamos. Nós temos que ter muito cuidado, né? Porque as coisas vêm de mansinho, vêm com sutileza, mas é tentação, e de repente o nosso desejo, a nossa vontade é aguçada em direção àquilo, e às vezes acabamos caindo da tentação e caímos, culminando no cometimento de pecado. Então a tentação é o início. Nós temos que ter cuidado. Nós vamos falar depois sobre a vigilância e oração, mas a tentação é o início, e ela vem do diabo, viu, irmãos? Ela vem às vezes até de outro irmão, e às vezes de nós mesmos. Então nós temos que ter cuidado com esse desejo íntimo nosso, às vezes para cometer algo que se inicia através da tentação. Muito cuidado, tenha cuidado mesmo, que a vitória é certa no nome de Jesus. O irmão pastor Josué fez uma bela explicação sobre tentação e me fez lembrar que Satanás, para tentar, ele se serve de momentos psicológicos. O próprio Jesus foi tentado depois de 40 dias sem comer, a Bíblia fala, sem beber não fala, sem comer. Depois teve fome. Eu li um comentário de um médico cristão falando sobre esse assunto, depois de 40 dias ter fome, e eu achei interessante o comentário desse médico, que ele diz o seguinte: nós estamos acostumados a tomar a refeição em determinada hora. Chegando a hora do costume da refeição, nós sentimos lá no estômago um desejo, aí fala, estou com fome. Na verdade, isso não é fome, é apenas um vício do corpo. Porque quando nós passamos o horário de nos alimentarmos e não o fazemos, o corpo lança mão de algumas vitaminas que estão reservadas. O corpo não usa toda. Interessante, até uma aula de economia, né? O corpo armazena alguns nutrientes para alimentar o corpo quando nós não nos alimentamos. Agora, passado 40 dias, aí tinha esgotado tudo. Aí ele teve fome. Não se alimentando, aí o corpo começa a entrar em estado de morte, né? Ele pode morrer depois de fome. Então Jesus teve fome. Aí foi fome mesmo. E o diabo não perdeu tempo. Se tu és filho de Deus, nós temos dúvida no coração dele. Será que eu sou?
Se está resolvido o problema, tem pedra aí, transforma em pão. Né? Foi uma fortíssima tentação. E se o nosso Senhor, sendo Deus onipotente, Satanás foi tão atrevido ao ponto de tentá-lo, calcule eu e você, como ele nos tenta no nosso lado fraco, porque todos nós temos um lado fraco, alguma coisa que nos atrai mais, e é nessa área que Satanás nos tenta. Eu me faz lembrar de dois pugilistas numa luta de boxe. Quando um deles está ferido, tem um lugar mais sensível, é aí que o adversário procura atacá-lo, porque sabe que um golpe aí será fatal, derrota completamente o seu adversário. Satanás é muito ardiloso, ele conhece o nosso fraco. Então, o lugar mais fraco não coloca mais resistência, não é? Pois não, irmão José, você fala. Isso, em complementação a tudo isso que você está falando, corroborando, a tentação, o diabo nos tenta naquele momento de fragilidade. Sim. Na hora que nós estamos frágeis, ele aproveita para nos tentar. Mas eu quero dizer aqui para os irmãos que nós temos um hino maravilhoso na nossa harpa cristã, que diz assim: tentado, não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Amém. Os irmãos então estão me dizendo que crente é tentado? E como? Os irmãos estão dizendo que o crente ele é colocado pelo maligno em situações que pode fazer ele vir a pecar. Isso é muito importante, porque é muito comum nós ouvirmos: isso não mexe comigo. Eu já tenho tantos anos de crente, isso aí para mim não é nada. O pior risco que tem para o cristão é quando ele baixa a guarda. Porque as tentações, normalmente vêm pelos meios de interação do ser humano. Nós temos um corpo físico. Por isso que a Bíblia fala sobre a concupiscência dos olhos, cuidado onde você põe a mão, cuidado com o que você está ouvindo, né? Então são todos os mecanismos que o maligno usa para fomentar em nós, primeiro, uma fraqueza que nós já temos pela herança do pecado, que é a luta contra a carne e o espírito, e um outro lado, que é uma fraqueza individual, que cada um existe ou para um lado ou para o outro. É importante nós identificarmos isso, e como o pastor nos ensinou, resistir, não é? Continuando, meus irmãos, eu queria que o irmão falasse um pouquinho, nosso tempo está avançando, mas um pouquinho sucintamente. O irmão já falou sobre como resistir ao diabo. Complementando isso, fala um pouquinho para nós, irmão Carlos, sobre a armadura de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, que é a passagem mais explícita sobre batalha espiritual na Bíblia, ele diz que na luta contra as hostes espirituais da maldade, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus e tomar a armadura de Deus. Né? 2 vezes ele usa essa expressão, armadura de Deus. E o que é interessante a gente ver aqui, 3 coisas interessantes. Primeiro, que o apóstolo diz, não é? Lá em Efésios 6 e 10, ele começa dizendo que nós temos que ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então a primeira coisa é que eu tenho que me abrigar em Deus, né? Porque se eu estiver sozinho, como a gente já falou, eu serei realmente derrotado, mesmo com a armadura. Não adianta ter a armadura se você não tem Deus com você, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Se eu for com a armadura de Deus sem Deus, eu vou ficar igual o Davi quando ele pôs aquela roupa do Saul, não conseguia nem andar, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho interessante aqui é que a armadura de Deus, ela foi uma imagem que Paulo teve do soldado romano. Porque quando ele pensou em luta, e luta invencível, nos dias de Paulo, o exército romano era invencível. A história conta que aqueles dias eram chamados, a história chama aqueles dias de Pax Romana. Ou seja, Roma era
invencível, ninguém tinha condições de ombrear com Roma, qualquer rebelião era imediatamente sufocada, tanto que, pouco tempo depois dessas cartas, Jerusalém e o templo foram destruídos pelos romanos. Ninguém fazia frente ao exército romano. Então, quando ele pensou na batalha espiritual, ele pensou no exército romano. Por quê? Porque Jesus prometeu à igreja a vitória. Assim que ele revelou à igreja, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele teve a imagem do soldado romano. E quais eram as peças da armadura do soldado romano? Em primeiro lugar, o soldado romano tinha que ter uma veste antes de ele pôr a armadura. É interessante, revestidos da armadura de Deus. Ou seja, nós primeiro temos que estar vestidos. Vestidos do quê? Da salvação e de justiça. É o que está lá no livro de Isaías, que nos deu vestidos de salvação e nos cobriu com o manto de justiça. Então nós temos que estar lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aí sim nós recebemos vestes brancas, a essas vestes com as quais nós vamos nos apresentar nas bodas do Cordeiro, que é a vestes de linho, que são a justiça dos santos. Aí depois você se reveste da armadura de Deus. E o que tem a armadura de Deus? Primeiro, o cinturão da verdade. O cinto era aquela peça que unia a couraça com as peças em cima do corpo do soldado. Sem a verdade, sem a palavra de Deus, nós nos desconjuntamos espiritualmente. Segunda peça, a couraça da justiça, para proteger o peito. Você tinha aquela couraça, né, para proteger o texto. Nós temos o nosso coração protegido pela justiça de Deus. Jesus nos justificou e por isso nós temos um coração agora purificado. A terceira arma é a preparação do Evangelho da Paz, os calçados na preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz, quando fala o calçado, é onde a gente anda. O soldado romano tinha umas sandálias que ele tinha que andar. Se ele tivesse descalço, ele não tinha como se movimentar, como caminhar, porque ele podia se machucar facilmente, ele não teria agilidade, para sair correndo, por exemplo. Então o Evangelho, irmãos, esse é o caminho, é a palavra de Deus, o Evangelho. Nós estamos aí para anunciar a salvação, nós temos que andar no caminho, andar em Cristo. Outra arma é o escudo da fé. O escudo é uma arma que é colocada para impedir a vida das espadas inimigas e dos dardos, das setas que vinham do inimigo, principalmente aquelas setas flamejantes, inflamadas. O escudo da fé. Nós não podemos, nós temos que crer na palavra, crer nas promessas de Deus, não cair em dúvida, porque Tiago diz que aquele que duvida é como a onda do mar, não sai da frente. Nós não vamos caminhar para o céu se a gente ficar duvidando. E o capacete da salvação. O capacete era para proteger a cabeça. Aqui já foi falado que o diabo vem através da mente. Então nós temos que ter a mente de Cristo, pensar naquilo que é bom, honesto, como diz Paulo lá em Filipenses capítulo 4, o que é honesto, de boa fama, de boa virtude. Nisso pensar. Tem muita gente pensando no que não deve, está tirando o capacete da salvação aí e fica à mercê do ataque do inimigo. E por fim, de todas essas armas, todas elas são defensivas. Só tem uma que é ofensiva, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com a palavra a gente faz o diabo cair e sair correndo. Porque Jesus fez o diabo sair correndo dizendo: está escrito, está escrito. A palavra de Deus não nos deixa enganar. A palavra de Deus não nos deixa ser iludido pelo diabo. Nós temos vantagem. Eu gosto muito de um cartazinho de estilo na escola dominical, que diz que a diferença do crente que frequenta a escola dominical do que não frequenta. O crente que frequenta a escola dominical está com a espada do Espírito. O diabo está correndo dele. Agora o crente que não frequenta a escola dominical é o diabo que está correndo atrás dele. O crente está fugindo.
Porque ele não tem espada, não tem conhecimento da palavra. E a Bíblia diz que a gente tem que ser obreiro aprovado, né? Que maneja bem a palavra da verdade. Agora, irmãos, não adianta ter capacete da salvação, ter coraça da justiça, ter a espada do Espírito, ter o escudo da fé, ter os calçados na preparação do Evangelho da Paz, se o soldado não estiver em forma. Vocês podem ver aí, qualquer soldado, qualquer policial, todo dia ele faz educação física. Ele tem que estar em forma. Porque se não estiver em forma, você pode estar armado. Mas se você não tem agilidade, você acredita, como eu, por exemplo, que sou sedentário, não estou em forma, se eu sair correndo, eu não consigo correr. Então o inimigo me pega facilmente, eu posso estar com a maior arma possível. Eu não tenho agilidade. E o crente precisa ter agilidade. Então ele tem que fazer exercício todo dia? Sim, mas não o exercício corporal. O exercício espiritual, que é a oração e a vigilância, que é outro assunto que vai ser tratado. Muito edificante este estudo sobre a armadura de Deus. Eu queria falar um pouquinho agora com o pastor Serafim. Estamos chegando na parte final da nossa abordagem. E dentre esses mecanismos que o Senhor deixou para luta espiritual do cristão, nesse mundo espiritual, essa batalha, existe o dom de discernimento de espíritos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele. Com muito prazer. Discernimento de espíritos. Satanás é mestre em imitação. Ele gosta de imitar a Deus. E a pessoa menos avisada se confunde. Parece que é Deus, mas não é, é o diabo. Satanás imitou Moisés e Arão lá no Egito, até certo ponto. Paulo disse na 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 8, que os dois magos chamavam-se Janes e Jambres, que Moisés lançou a vara no chão e virou serpente, eles fizeram igual. Mas ele transformou água em sangue e fizeram igual. Quando Moisés lançou no ar uma areia e virou piolho, aí não conseguiram fazer. Eles conseguiram imitar, mas criar não, só Deus cria, não é? Então, era Satanás imitando a Deus para confundir Faraó e os seus companheiros. E no Novo Testamento temos um caso muito interessante, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 16 a 18. Paulo e seus companheiros de ministério estavam pregando a palavra lá na cidade de Filipe, e uma jovem, todos os dias que passava por ele, dizia: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Quantos crentes diriam amém? Continua falando, irmão. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Não parecia mesmo Deus. Mas dissemos que o espírito de Paulo se agitava dentro dele. Não se sentia bem com aquilo. E um certo dia ele deixou explodir. Espírito de adivinhação, eu te mando em nome de Jesus, sai dela. E ela nunca mais adivinhou. Aquilo lhe custou caro, mas a moça foi liberta. Então, o dom de discernir é um dom dado por Deus. Não vem da nossa perspicácia humana ou da nossa experiência, porque Satanás imita com tanta habilidade que ele pode enganar. Mas quando nós temos em nós esse discernimento do Espírito, aquilo que podia trazer alegria traz tristeza, traz um peso. E já entendemos que é uma ação diabólica.
Me permite, irmão, uma experiência, aliás, duas experiências que eu já tive muito importante nessa área. Eu era bem jovem ainda, adolescente, estava no culto de oração e começou uma célula a profetizar: eu sou o vosso Deus, estou passeando entre vocês. E cada vez que ela falava, me dava uma tristeza tão grande, assim, uma angústia. E eu fiquei preocupado: meu Deus, o Senhor fala e eu vim de me alegrar, me entristeço. Eu achei, eu estou em pecado. Quando terminou, levantou a mão e falou: é Satanás falando. Eu falei: então essa tristeza minha está explicada. Que Deus revelou, porque deu a ele o dom de discernir o Espírito. E eu já tive sabendo que algumas igrejas vêm pessoas endemoniadas, começam a falar língua estranha, alguém fala que é o Espírito Santo. Nós precisamos ter na igreja o dom de discernir Espírito, para não sermos enganados. Doutor Caramuru também presenciou um fato desse, não é? Um irmão, um pregador ia pregar, quando ele dizia: eu salvo de uma culpa do Senhor, lá alguém levantou com essa palavra estranha e pulou no meio da igreja. Ele deixou passar. Aí quando ele começou: irmãos, aí a pessoa levanta e começa a falar língua estranha e pulando no meio da igreja. Isso aconteceu algumas 2 ou 3 vezes, e mãe entendeu: é um demônio que não quer que eu pregue a palavra. Expulsou o demônio e pregou a palavra. Então Satanás, ele é habilidoso para imitar. E alguém fala: caiu fogo, mas não é do céu, não, é fogo estranho. É fogo estranho. Então nós precisamos de abrir as portas para que o Espírito Santo nos capacite com este dom precioso de discernir o Espírito. Note bem, discernir o Espírito não é julgar o instrumento que está sendo usado, mas o Espírito que está enganando. Ele tem que ser desmascarado. E a pessoa que foi usada pelo demônio certamente deu lugar. É hora de se arrepender, se converter para ser usado por Deus e não pelo diabo. Eu tive a alegria de ganhar para Jesus uma mãe de santo. Era uma senhora completamente possessa por demônios. Ela aceitou Jesus, Jesus a libertou completamente. Depois de 3 dias de crente, nós estávamos no monte de oração. E era uma terça-feira, e um irmão, já de idade, ele orava pedindo para Jesus batizado pelo Espírito Santo. Ele chorava. E eu fiquei comovido e me ajoelhei ao lado dele, eu abracei e fiquei orando com ele. E essa irmã atrás de mim começou a falar língua estranha. Quando eu olhei, ela estava vermelha, o suor descendo e falando língua estranha. Disse: irmã, eu perguntei: irmã, o que a senhora está sentindo? Pastor, eu não sei explicar, mas uma alegria que eu nunca tive igual. Então continua glorificando a Deus, irmã. Aí alguns irmãos me procuravam, eu fui do culto pastor, cuidava dessa mulher, hein? Ela veio do candomblé. Sim, ela veio, mas não é mais de lá não. O Espírito que está nela, que está em mim, a mesma coisa. Deixa a irmã se alegrar no Senhor. E ela deu fruto para a glória de Deus. Então, o dom de discernir espíritos é um dom escrito no capítulo 12 de 1 Coríntios. E a igreja precisa dele para não ser enganada. Pois não, senhor. Justamente isso que o senhor falou, pastor Serafim, me trouxe aqui uma lembrança, uma memória de um fato acontecido no início da minha fé. Eu ainda como novo convertido. Então a minha família tinha lá um vizinho, uma vizinha, né? E essa vizinha, essa senhora, tinha uma neta. E essa neta se converteu lá na igreja também. E ela fez uma viagem, essa neta fez uma viagem para o estado da Bahia. E lá, essa neta adulterou, lá no estado da Bahia. E voltou para a igreja, para São Paulo, como se nada tivesse acontecido. E aconteceu que essa menina
caiu endemoniada lá na igreja, né? E depois, outra oportunidade, essa menina possessa ainda, ficou endemoniada lá na casa dela. E a avó dela, como nós éramos que morávamos mais próximo, mais perto dela, pegou a menina e levou lá para minha casa, para que a gente expulsasse aquele demônio da moça. E eu me lembro que agora esse é o fato que me chama a atenção, que me chamou a atenção naquela época. A avó dela falava para o demônio assim: sai demônio da minha neta, sai demônio da minha neta. E pegava a Bíblia, abria a Bíblia e punha em cima da menina: sai demônio da minha neta. Quando um certo momento o demônio na boca daquela menina, daquela jovem, falou assim: você querendo me expulsar? Justamente você que toma passe comigo lá no centro de Umbanda, querendo me expulsar agora? Então, irmãos, a gente vê que até o inimigo, ele tem o campo dele, tem a área de atuação dele, e ele não aceita que tome o lugar dele, de demônio, de tentador, de perturbador. Então é aquele negócio, né? Quando Jesus liberta mesmo a pessoa, mesmo vindo lá da Umbanda, ele liberta de verdade. Agora, quando está com brincadeira, com mistura, ele é desmascarado a pessoa, o próprio inimigo desmascara ele. Então não se mistura as coisas, viu? Amém, amém. Deus abençoe. E, pastor Josué, foi falado bastante, sucintamente na verdade, sobre a importância da oração, a importância de se vigiar, mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Qual é o papel da vigilância e da oração nessa luta contra o mal? Sim, importante, para finalizarmos aqui a nossa participação, eu quero dizer aqui sobre o enunciado do Senhor Jesus, que está lá em Mateus 26, 41 e Marcos 14, 38. Jesus disse assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que estar vigiando e orando. Devemos também levar em consideração o que o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Está lá registrado em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. O apóstolo Paulo também nos aconselha as seguintes palavras, com a seguinte palavra, quando ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Lá em Efésios 6 e 18 fala a respeito disso. Então eu quero conclamar os irmãos aqui sobre o seguinte: vigiar para não entrar em tentação, e orar para que Deus nos livre dela. Então são duas coisas: vigiar para que não entreis em tentação, e orar para que Deus nos livre da tentação. São essas as palavras que eu finalizo aqui. Amém, pastor. Para encerrar aí a nossa abordagem, uma última questão que eu gostaria de abordar com os irmãos, nosso irmão Caramuru, é sobre, o irmão até fez uma palhinha numa de suas respostas, né? Sobre as heresias que envolvem a teologia da batalha espiritual. Fala um pouquinho para nós quais são as principais.
Nós temos que tomar bastante cuidado, porque ou as pessoas dizem que o diabo não existe, e ele existe, ou então tudo é o diabo. E a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas que andam aparecendo por aí. Inclusive, em 1974 houve um grande congresso mundial de evangelização e saiu um documento muito bom, com o Pacto de Lausanne. E o Pacto de Lausanne, ele fala muito claramente sobre a batalha espiritual. Foi a primeira vez que um documento da Igreja Mundial falou dessa expressão batalha espiritual. E ele diz que nós temos que ter consciência que quando nós estamos evangelizando, nós estamos numa luta contra o mal que é espiritual, como foi dito pelo pastor José no início. Naquela oportunidade, um dos redatores desse documento, que inclusive escreveu, era um teólogo, teólogo americano, chamado Charles Peter Wagner. Ele continuou nessa linha de estudar essa batalha espiritual, só que ele se desvirtuou. E aí surgiu essa teologia aí da batalha espiritual com algumas coisas esquisitas, que nós não podemos admitir. Em primeiro lugar, a luta é espiritual. E nós vencemos essa luta através da nossa sujeição a Deus. É assim que nós vencemos a luta. Não é através de rituais. Porque essa teologia da batalha espiritual, ela enfatizou muito a questão dos espíritos territoriais. Não vamos dizer que não existam espíritos territoriais. Há uma possibilidade de... Lá no livro de Daniel se fala de alguns espíritos que dominavam sobre algumas áreas. Mas a gente não pode, além daí, surgir com uma ideia de que todo espírito é territorial. Então já começa daí. Como disse o pastor José Serafim, os demônios, Jesus mostrou que eles ficam vagueando. Eles são vagabundos, né? Vagabundo é aquele que fica errante, vagueando. O próprio diabo, ele disse, quando Deus perguntou para ele, de onde vens? Ele veio de rodear a terra e passear por ela. Então, essa ideia de que todo demônio está confinado num território não é verdade. Não é verdade. Então, primeira coisa, por quê? Porque o Peter Wagner ficou com isso muito na cabeça, e ele começou dizendo o seguinte: para a gente liberar, primeiro tem que liberar o território do demônio, para depois então pregar o evangelho, para libertar as pessoas. Isso está errado. O evangelho é o poder de Deus. E Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós temos que pregar o Evangelho. Pregando o Evangelho, as pessoas serão libertas. Era assim que os apóstolos faziam. Aí ficou com essa história de mapeamento espiritual. Então vamos tentar descobrir quem são os espíritos territoriais, onde que eles estão aqui na área. Aí começaram com aquela história de ficar ungindo com óleo a cidade ou a vila para liberar a cidade do demônio. Ou o que é pior, você fica em jejum e oração durante uma semana, depois você vai fazer pipi nas esquinas para demarcar o território santo para o demônio ir fora. Então são essas coisas absurdas que apareceram na teologia da batalha espiritual. Outra coisa que a teologia da batalha espiritual criou, ou até adotou, que é a história também da maldição hereditária. Não, você tem que quebrar uma maldição, porque se você tinha... Por exemplo, eu tenho ascendentes africanos, como boa parte dos brasileiros. Seu tataravô invocava o demônio lá, então esse demônio está continuando nas gerações. Não, a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, isso tudo se fez novo. É outra heresia que se tem ensinado aí. Então nós temos que tomar cuidado. Aí depois vem com aquela história também de que existe a malignidade nas coisas. Então você pega a rosa ungida para tirar o demônio da sua casa. São todos ensinos errôneos, enganos de Satanás. Porque você fica correndo atrás do espírito territorial, urina santa, mapeamento espiritual. Enquanto isso, o diabo fica aí, leve, solto, fazendo o que ele quer, porque você não prega o evangelho e não se sujeita a Deus. Então vamos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Vamos pregar o evangelho e Jesus nos dá poder para expulsar demônios, curar enfermos
e aí as pessoas serão livres e nós estaremos vencendo o inimigo. Pastor Serafim, quer falar alguma coisa? Pode ser. É sobre esse assunto? Eu esqueci. O senhor vai falar aí dos nomes de demônio, né? Ah, então vamos lá. O doutor Caramuru está lembrando dessa filosofia, ou dessa teologia, que para expulsar o demônio tem que saber o nome dele. Olha, o nome de demônio é o que menos interessa. Aliás, Jesus, quando mandou uma carta para uma das igrejas da Ásia Menor, me parece que era a igreja de Pérgamo, ele dizia que eles conheciam a profundeza de Satanás. Nós não precisamos entender de profundeza de Satanás, eu quero conhecer Deus mais e melhor. O demônio, se ele chama A ou B ou C, não interessa, manda embora e não conversa com ele. Esse negócio de saber nome de demônio, Jesus nunca usou isso. Uma única vez que já mencionamos no princípio que Jesus usou foi para mostrar o nível de possessão daquele pobre homem, e nunca mais. Os apóstolos nunca usaram esse método, portanto ele é antibíblico. E quem vai acreditar se o demônio falar que se chama X ou Y? Ele é mentiroso. Bom, podemos acreditar no que ele fala. Então, qual é o nome dele? Não interessa o nome dele. Manda ele sair, seja lá quem for. E outro absurdo é dar audiência para o diabo, né? Dar o microfone na boca dele e ele falar. Há muito tempo eu ouvi um certo pastor, até famoso, dizia para o demônio: demônio, a mulher que corta o cabelo vai para o céu. Não. Para onde vai a mulher que corta o cabelo? Vai para o inferno. Eu queria estar naquela reunião e dizer: irmãs, corta o cabelo. Porque esse negócio de não cortar o cabelo está no trilho do demônio. O que ele fala é mentira. Então, olha, isso é brincar com coisa séria. É brincar. Para a nossa orientação, temos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não precisamos de orientação demoníaca, não. E sobre demônios territoriais, até pode ser que haja demônio designado para trabalhar numa ou outra área, como no caso de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Na Pérsia existia príncipes demoníacos, impedindo a oração de Daniel. E depois veio Miguel, o grande príncipe, um dos primeiros príncipes, ele liberou a passagem para o anjo trazer a resposta para Daniel. Mas não fala o nome dele, não interessa o nome dele. E também, se você querer saber qual é o demônio que age aqui ou ali, também não interessa. O nosso trabalho é expulsar o demônio sem se preocupar com o território, com nada disso daí. E eu quero agradecer também o Humberto, que me deu a oportunidade para falar um pouco do meu livro, viu? Eu tenho o livro de Daniel, escrito, para pronta entrega. E eu devo receber aqui entre amanhã ou depois a 6ª edição do livro da Revelação do Apocalipse. Então, o livro Daniel, Apocalipse e Deus na Família, que fala sobre a vida do casal, relacionamento marido, mulher, pais e filhos e vice-versa. Queridos amados irmãos que tiverem interesse, pode ter certeza que aqueles que lerem esse livro de Daniel e Apocalipse vai aumentar muito o seu conhecimento. Eu tenho a honra de ter no Daniel o prefácio feito pelo nosso pastor presidente, José Wellington Bezerra da Costa, e a apresentação do Dr. Caramuru. E no livro do Apocalipse, eu tenho o prefácio do Dr. Caramuru e do pastor Manuel Moreno, que lá no Ministério do Ipiranga. Então, graças a Deus, estou bem recomendado. E os irmãos que tiverem interesse, tem o prazer de atendê-los, podem ser até pelo meu e-mail. Meu e-mail é pr.jserafim@yahoo.com.br.
WhatsApp 9-DDD11, telefone 987857978. Terei prazer de atendê-los. Os irmãos mais distantes nós faremos, enviaremos pelo correio. Muito obrigado, irmãos, Deus os abençoe. E estamos preparados para a batalha. Jesus, o nosso comandante, está na frente. Amém. E o irmão vai ver aí no rodapé do vídeo também os contatos do pastor José Serafim, vai ficar mais fácil para o irmão anotar. E é uma bênção, adquira essas literaturas, que é para o seu crescimento espiritual. Para finalizar a nossa abordagem, eu queria aqui dar uma recomendação, principalmente aos dirigentes de congregação. Este tema, ele é primordial para que a sua igreja cresça, não simplesmente quantitativamente, mas qualitativamente. Não adianta o seu templo estar repleto, porém não haver transformação na vida das pessoas e operação do Espírito Santo. E o tema batalha espiritual, ele é importantíssimo para a saúde espiritual da sua congregação. Então, no próximo trimestre, por gentileza, não mude a escola dominical, não coloque eventos no horário da escola dominical, não transfira a sua escola dominical, porque ele é um mecanismo para que a congregação venha a preparar o povo de Deus. Eu quero agradecer aqui a presença dos irmãos, irmão Caramuru, irmão Serafim, irmão Josué. Muito obrigado pela presença dos irmãos, e que Deus continue nos ajudando, nos dando força. Continue orando por nós, meus amados, porque esse trabalho, na sua simplicidade, ele é feito para a honra e glória do Senhor. Tenha um excelente fim de ano, um próspero ano novo, e sempre na presença de Deus, porque sem Jesus nada nós podemos fazer. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs, em nome de Jesus.